E aí, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sentinela Cast. Eu sou o Alexandre e hoje estamos aí acompanhados somente do nosso querido Vitor Barreto. E aí, pessoal? Beleza, estamos aí para falar de um documentário hoje. Documentário de explodir cabeças, cara. 3 estranhos idênticos. E aí, cara, a sua cabeça explodiu vendo esse documentário? Cara, eu falo a verdade pra você, eu não tava acreditando muito no início. Eu tava achando que era um documentário fake. Pois é, cara. Assim, não fake, mas tipo, era como se fosse um filme que era o documentário filme, sabe? Tipo um The Office, assim, só que sério. Tem um desse na Netflix que é altamente produzido e é uma avacalhação total. É o tal do American Vandal, vândalo americano, que é, tipo, basicamente uma história estúpida. O cara fez um desenho obsceno num carro e todo mundo tenta descobrir se foi o cara mesmo que fez ou não. É um documentário muito bem feito, mas um documentário profundamente estúpido. E fake. E fake. 3 estranhos idênticos não é fake. Não é fake. É, tipo, do jeito que tu falou, me pareceu que era uma parada, tipo um documentário de terror fake, saca? E não é, assim, é meio de terror, mas não é fake. Não diria terror, é meio sinistro, né? É sinistro. Dá até aquela ansiedade, assim, quando você tá vendo, tá? Por conta todo o clima que eles fazem, né? Mas assim, do que se trata Three Identical Strangers? 3 Estranhos Idênticos é uma história que se passa em Nova York, nos anos 80. É um documentário sobre as pessoas que viveram nesse tempo. E eram 3 meninos, 3 irmãos, que foram separados no orfanato e foram entregues a 3 famílias diferentes. E em algum momento da vida deles, quando eles completam 19 anos, eles se encontram. Tipo, um encontra o outro irmão. Descobrem a existência do outro. Exato, descobrem bem aleatoriamente a existência do outro. E o terceiro, vendo que eles acabaram se conhecendo, ele viu, nossa, vendo que a história ficou famosa, né? Ele foi atrás e percebeu que também era um irmão. Então são 3 gêmeos que foram separados na infância e que se reencontram na adolescência. E é uma história muito extraordinária, assim, por um lado positivo no início, né? Porque são jovens que descobriram que eles têm praticamente um clone deles, né? E é engraçado porque eles ficam reforçando no que eles são iguais, né? Gêmeos que crescem junto eles fazem de tudo para ficar diferente, enquanto que os 3 lá se conhecendo do nada, não, caramba, bora. Como é que a gente é igual, né? O que a gente faz de igual? Eles acentuam tudo isso ao máximo, então é curioso, cara, é curioso. É tipo, falar, a gente gosta do mesmo tipo de cigarro, do mesmo tipo de... Os 3 fizeram luta em algum momento da infância, os caras têm o mesmo tipo... como é que eles falam mesmo? Mesma preferência, né? Para mulheres. Gosta é o gosto de mulher. Quem viu Jujutsu no Kaisen vai saber dessa porcaria que eu tô falando. É porque eles, assim, quando isso acontece, eles ficam super famosos, os 3, né? E começam a ser chamados para talk shows, para programas, saem no jornal, todo mundo fica surpreso com essa história, porque eles são muito parecidos, são trigêmeos, né? Que agem parecido, né? Então... São trigêmeos univitelinos, né? Um tem a cara do outro. Acho que sim. E sim, os 3 iguais. É o Bob, o Ed e o David. Isso, esse aí mesmo. E os 3 nascem na mesma data, né? 12 de julho de 1961. É uma das coisas que ajuda eles a entenderem, né? Que eles são gêmeos, não tem dúvida disso. Não é só um cara que parece muito comigo, né? Não é coincidência. Eles nasceram no mesmo dia, eles foram adotados, todos eles foram adotados na mesma agência. E, tipo, festa. Os caras vão aproveitar a atenção que eles ganham, né? Por conta de toda a situação, né? Mas não é só isso a história.
O documentário, não haveria documentário se fosse só essa história, né? Porque eles iriam aparecer num show aí qualquer e tal. Iam aparecer na Oprah. Pois é, encontrei meu irmão, bati com ele. Não é que realmente a gente não se conhecia e tal. Mas tinha uma questão mais sinistra nessa história, né? Sim. E aí a gente começa a entrar em que? Teorias da conspiração. Spoilers. Spoilers também, né? O pessoal ficar avisado aí, já ouvi o pessoal aí falando que era pra gente ter avisado, então fica aqui o aviso dos spoilers. Exatamente. Porque assim, aparentemente, como o Alexandre falou, é uma história ali, fica ali no programa, fica ali no talk show, né? Uma curiosidade. Só que você começa a ver o documentário e pensar, peraí, eles eram trigêmeos e foram separados, foram doados sem que um soubesse da existência do outro? Por que isso aconteceu? Mas isso daí não é tão alarmante. O que é estranho é o fato de cada um deles ter sido colocado numa família com uma renda diferente. Uhum. Cada um também já tinha uma outra criança adotada. Não, isso daí foi de arrepiar, cara. Isso daí foi de arrepiar. Isso daí foi de arrepiar mesmo. Assim, primeiramente, a primeira coisa que todo mundo nota, né, é que cada família tinha uma renda diferente. Um foi para a família rica, o outro para a família de classe média e o outro para mais pobre. Uhum. E os estilos das personalidades dos pais também, né? Isso. Um pai era tipo mais aquele pai que é tipo aquele avôzão, assim, aquele pai de família que ama todo mundo, abraça. O outro é meio militar. O outro é tipo um professor, doutor, sabe? Que está sempre trabalhando. Então, bem ocupado. Ocupado, sim. Então, modalidades diferentes, né? Personalidades diferentes de pais. E tem uma frase que falam desse pai, assim, que é amoroso, tal, em inglês, que é muito interessante. Eles falam que o cara era maior que a vida, mas ele fala em inglês, cara, larger than life. Uhum. Que é tipo um jeito de dizer que o cara é amoroso, sabe? Muito amoroso mesmo, sabe? Sim. Muito apegado a todo mundo. E, poxa, muito fofinho, que fofinho. E assim, a parada vai ficando sinistra, porque a gente começa a perceber que essas histórias começam a pipocar, não são só eles. Aí aparecem outros gêmeos que também foram, né, separados na infância, de certa forma, adotados por outras famílias, e começam a se encontrar tudo da mesma empresa, do mesmo orfanato. Sim. E aí vem a pergunta, como assim? Pra que isso tudo? E aí um jornalista investigativo, ele acaba descobrindo que essa separação foi por conta de uma experiência. Sim, estavam fazendo experimentos com gêmeos em diferentes famílias. É um pouquinho assustador isso, hein? Assim, eu quero dizer, era algo deliberado de um doutor que eles mencionam lá, né, Peter Neubauer, e com essa empresa, esse orfanato chamado Louise Wise Services, de Nova York, que fazia estudos para identificar como que seria o crescimento desses gêmeos em famílias separadas. E eles faziam estudos com essas crianças ao longo da vida deles. Então eles iam crescendo, 4 anos de idade, iam lá, faziam um teste. Aí no irmão faziam um teste, no outro irmão faziam um teste. E assim, esses estudos nunca foram publicados. Eles iam acompanhando. Sim, o crescimento. Eram testes, acompanhavam o crescimento, anotavam. Cara, eles na frente dos pais anotavam coisas que eles não sabiam e, tipo, eles viam problemas que a criança estava enfrentando, tipo, não falavam para os pais, não, tipo. Pelo menos isso que me pareceu. Não sei se eles acabavam falando ou não podia mexer, né? Não podia interagir para. Acho que não devia ter essa interação, né? Como era assim uma coisa para um experimento desse calibre, acho que os caras não iam tentar interagir para influenciar o resultado, né? Eu acho que não, porque em certo momento eles falam que, pelo menos um cara fala, né? Que ele disse que participou do projeto
por alguns meses, ele diz que eles eram instruídos a falar para as famílias que aquilo era um projeto normal, era um estudo científico normal, que é só para acompanhar mesmo o crescimento das crianças adotadas. Mas era uma outra parada por trás, né? Eu acho que eles nem chegavam a falar que era um experimento ou nada disso. Eles só falavam assim, não, é um acompanhamento aqui, só, né? Que... É pesquisa. Caramba, hein, bicho? Caramba. Isso é muito, muito zoado, cara. Isso é muito sinistro. O que eu tava tentando pensar é um pouco sobre a ética disso, né? O tipo, isso é errado, isso é certo. Inclusive, o pessoal discute isso no documentário. Exato. E no filme que eu... Acho que isso aqui é um foreshadowing pro pessoal aí. Um filme que eu quero trazer pra gente discutir no futuro. Fala muito disso, da importância da vida humana. Sabe? De você saber valorizar as pessoas. Mas isso aí fica pra frente. O pessoal vai pegar depois. Eu fiquei pensando assim, cara... qual é o contexto que isso está acontecendo? Onde que eles estão inseridos? Porque aquela moça que aparece também no documentário, a funcionária desse doutor, ela meio que... A senhora, né? A senhora. Ela meio que fala assim, isso aí o pessoal não ligava muito, isso aí podia fazer e tal. Mais ou menos isso, né? Meio que passando pano. Pois é, né, cara? Ela falou de um jeito tão casual, né? Mas eu acho que no início... Ela falou assim, não, eram os anos 30, eram tempos diferentes, pessoas diferentes. Eu acho que os tempos não mudam radicalmente a natureza humana desse jeito. Poxa, cara, não assim, né? Um dos irmãos fala, pô, esse negócio é coisa de nazista, velho. Do documentário aí É coisa de nazista. E tipo, o que eu tava pensando era o seguinte, só pra poder colocar. O contexto que eles estão inseridos é um contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, é um contexto de início de Guerra Fria, é um contexto que os americanos vão lutar na Coreia, vão lutar no Vietnã. Então, é um contexto de muita dor, de muito sofrimento, sabe, de muita violência constantemente acontecendo. E eu, nesse caso, eu vejo, tipo, perda de sensibilidade para com a vida humana, para com o valor da vida humana, sabe? Então, numa sociedade tão marcada assim, e inclusive, outro ponto também, nesse caso local, não apenas de guerras no exterior. O fato de acontecer nos anos 60, aquelas manifestações, né, pelos direitos civis, do Martin Luther King, do Malcolm X, então também toda essa violência interna dentro do próprio país. Então todo esse caldeirão, eu imagino que faz pensar assim, cara, olha, vamos fazer esses exames aqui e no meio, nessa sociedade que a gente já está, tudo zoado, todas essas coisas acontecendo, vamos fazer, pelo menos a gente vai fazer algo aqui pela ciência, sabe? E eu acho que pode ter pesado, não sei se conscientemente ou não, algo nessa linha, sabe? De todos esses fatores aí que faziam parte daquele momento. Pois é, cara. Não, eu acho que nisso daí que você falou, eu acho que foi mais ou menos isso daí. De que maneira? Que foi uma ideia simples, sabe? Tipo, o cara teve a ideia e achou assim maravilhoso. Caramba, olha os resultados que a gente vai ter com isso. Ele não pensou a fundo nas consequências e traumas que o experimento traria para a vida dos gêmeos. Foi tipo, deve ter sido uma coisa assim que nem passou pela cabeça do cara. Aí talvez chegue a mim e fale, não, mas você está defendendo o cara? Não, eu acho, o que eu tô querendo ver é tipo, pô, caramba, o que faria uma pessoa fazer isso, sabe? Uma pessoa normal, que ama alguém, mas também odeia outras, mas também é uma pessoa normal, sabe? Defeito. E, poxa, eu acho que o cara deve ter imaginado lá no final, assim, é só o resultado. Vamos ver isso aqui. E apagou o resto. Talvez nem conscientemente, sabe? Simplesmente porque não viu. Nem procurou ver. Sim. Mas, assim, o projeto foi para frente. E eu acho que isso aí que é mais fantástico ainda, além da ideia. Porque você tem uma ideia, todo mundo tem ideia, todo mundo pensa qualquer coisa, né? Mas assim que você faz uma coisa e ela mostra ser tipo, poxa, não é aquilo ali que eu estava imaginando,
Não é lá essas mil maravilhas, tal. Eu acho que eu vou dar um passo para trás. E assim, o experimento continuou. Por 20 anos. Por 20 anos, mas ele não foi liberado. Aí é que tá. Pelo que eu entendi, ele foi só porque estavam fazendo esse documentário tenebroso. Aí a instituição resolveu liberar os documentos, meio que no período depois deles terem acabado as gravações e antes da liberação de terem distribuído o documentário. Uhum. Que aí pega mal, né? Se tu guarda. Vai parecer aquela corporação maldosa, maléfica. Pois é, cara. Mas é tão sinistro o negócio, cara, que tu tinha falado lá que já tinha uma irmã antes. Uhum. Aí, o que era uma irmã que já foi adotada, que estava na família? O que é aquela irmã? É o controle. Veja como já é, tipo, tudo deliberado já. Ia plantar ali a irmã, ou no caso a menina, né? Para conhecer os pais, para ambientar os pais, para você saber como é aquela família, para colocar os gêmeos do estudo. Isso é muito sinistro, cara. Isso é muito sinistro. Assim, eu acho que a pergunta que você falou, aí que você mencionou, tipo, o que leva um cara a fazer todo esse planejamento metódico e colocar isso em prática, sabe? Tipo, por que o cara é sem escrúpulo, sabe? Tanto que um dos irmãos, no documentário, fala, pô, lendo isso aqui, vendo o que esses caras estão falando, eu me sinto como se fosse um rato de laboratório. Com certeza. Nossa. Só parte de uma pesquisa, né? Só como se fosse um elemento de uma pesquisa, não uma pessoa. Sabe? Com sentimentos que pode ser afetada por isso, como muitos deles foram. Mas eu acho que, e aí essa questão passa, uma questão que é muito tratada pela Hannah Arendt. Ela trata dessa questão o que leva uma pessoa a cometer essas coisas, sabe? Da banalidade do mal, ela fala. Na verdade, é um livro sobre o Eichmann, Adolf Eichmann, o cara que foi o arquiteto do Holocausto, e ela escreveu um livro sobre o julgamento dele e tudo mais. Interessante. E ela fala, tipo, o que leva um cara desses a fazer uma coisa dessas? E outros casos também, né? Outras bibliografias mencionam. É você despessoalizar a pessoa. É você entender a pessoa não como uma pessoa em si, mas como um objeto, a reificação, né, da pessoa. Isso aconteceu muito no nazismo, de tipo, como é o Estado acima de tudo, então as outras coisas ali, as outras pessoas não têm sua individualidade, elas só são presentes como integradas ao coletivo. E fora do coletivo são uma ameaça que deve ser retirada, sabe? E a própria escravidão também passa muito disso. E, tipo, você tornar o escravo, pelo menos aqui na América, trazido da África, o outro, que não é parte da sua sociedade, mas é algo de fora. Ele não fala a sua língua, ele não é da sua etnia, ele não tem parece com você, seus costumes, ele é alienígena a você. E aí é mais fácil fazer essa dominação. Essa associação. Sacou? O que é terrível, né? A coisa é terrível. Isso daí, pô, acho que, nossa, é muito sinistro isso daí mesmo. Em relação a alguém que mexe com estatística, com números e tal, eu vejo isso acontecendo, sabe? Por exemplo, um chefe num negócio desse daí, pô, as crianças nada mais, nada menos do que, tipo, simples nomes ou fotos. Dados estatísticos, né? Dados estatísticos. Nossa senhora, cara. E é isso. Isso. Só que o cara não bota na conta dele no estudo o problema que um dos irmãos lá teve, ou outra mulher lá também da gêmea. Não coloca na equação os problemas que são causados, né? Exato, cara. É o tipo da coisa assim que percebesse problema, seria melhor, tipo, você desfazer a pesquisa, todo o experimento, porque, pô, caraca. E também não era algo nada aberto, né? Era uma pesquisa que acontecia meio que escondido com a equipe desse doutor, com aquela empresa, com aquele orfanato, e que ficou assim meio que silenciado por décadas. Não falaram para as pessoas, para os gêmeos.
Falaram pra ninguém. Os dados de resultado da pesquisa inteira ficaram guardados durante esses anos todos aí. Pois é. Nessa brincadeira. Talvez a gente não soubesse, né? Pois é, cara. Pois é. É tipo, é incrível como, assim, deixou esses gêmeos todos, assim, frangalhos, sabe? Emocionalmente, muitos deles passaram por coisas assim horríveis. Mentalmente. Mentalmente, exatamente. Parece que eles sofriam assim de depressão muito pequenos. Poxa, caramba, com comportamentos, bater a cabeça isso, agressividade, ficar se batendo na parede, poxa, caraca, até perder a consciência. Eu acho que não tá certo. Eu acho. É meio macabro, né? Quando eu fui mostrando isso aí, eu fiquei, caraca, que parada. Tá sério. Foi sério, né? E isso daí pode ser tudo culpa da separação dos gêmeos. Pode ser. Pode não. Pode influenciar, né? Pode influenciar. Assim, é mais ou menos a mesma coisa das conclusões do estudo, cara. Não, assim, eu não sei se é as conclusões do estudo, mas assim, a ideia que eles deixam no documentário é de que o estudo era para tentar entender se as coisas que as pessoas tinham e viviam eram herdadas dos pais ou eram nutridas pela família que ela crescia e ela tomava também suas decisões. E meio que vai nesses dois, né? Tanto que até acho que uma das senhoras que fala na entrevista, no finalzinho, é um pouco dos dois. Talvez é tanto da característica genética quanto da criação e das suas escolhas, né? Tipo, não é uma coisa assim determinada, definida. Pois é, até porque os próprios gêmeos, eles pareciam iguais, eles pareciam clones. Eu lembrei do Star Wars. Exatamente. Eles poderiam fazer cosplay disso, como os gêmeos fizeram, né? Sim. Verdade. Um abraço aí pro Matheus e pro Rafael Costa. Pô, inclusive, quando a gente fizer um episódio de Clone Wars, tem que chamar eles. Eles são muito fã. Pelo menos assim, a ênfase dada é que eles eram muito parecidos. Eles fizeram muitas coisas parecidas. Mas todos eles, assim, já com seus 50 e tantos anos, eles estão em pontos totalmente diferentes nas suas vidas. Então, assim, genes atua como ponto de partida. Muito, né? Influência grande. O que deve determinar, o que cada vez mais é um fator que pesa mais, deve ser um fator, assim, da criação, das experiências, do que a pessoa vive, né? Então, tipo, pô. Totalmente. Tanto que, assim, quando mostram os dois gêmeos no documentário, eles são bem diferentes, sabe? Eles têm... A fisionomia deles já mudou, né? Sim, a fisionomia mudou. A personalidade deles é diferente também, porque eu acho que é o Bob, ele é mais, sabe, falador, assim, e tal. Sim. E o outro é mais recluso, mais fechado. Já percebe-se isso no próprio documentário. Olha, cara, eu realmente achei esses nomes assim tão genéricos que eu não lembro deles assim. Pra mim, um é o gordo e o outro é o magro, pronto. Um é mais gordo e o outro é mais magro, Porque os nomes eu também não lembro direito, não. Eu sei os 3 nomes, que é Bob, Ed e David. Mas qual é exatamente, assim... Uma confusão. Uma confusão. Mas o que é mais falante é qual? É o magro, né? Não, acho que é o gordinho, né? Ele abre até o documentário, o episódio. Tá, agora eu tô confuso. Eu também... Mas enfim, né? Eles têm personalidade diferente, dá pra perceber isso. Não, com certeza. Mas assim, aí a gente pensa, com esse documentário, com essa situação toda, eu fico imaginando, será que existe coincidências nessa Terra ou não, cara?
Como assim coincidências? Porque, tá bom, os caras, os gêmeos acabaram se descobrindo na universidade, né? Universidade perto de casa e tal. Mas aí eles, caramba, eles são gêmeos, estão num raio próximo, né? Para uma ida de carro ser viável, dentre uma ou outra casa, né? E isso deveria ser só para favorecer o experimento. Os 3 descobriram que eles tinham uma irmã mais velha, com a mesma idade. Cara... Nada, isso aí, né? Armado, planejado, né? Cara, tudo. Cada ponto da vida desses caras não era uma coincidência, e sim uma semente que foi plantada por conta do experimento. Aí a gente fica, existem coincidências na Terra? Existem coincidências e outras coisas que não são coincidências assim. Certeza? Mas depende, assim, depende da sua cosmovisão também. Por exemplo, cara, eu creio que Deus ordena as coisas e está no controle de tudo. Mas tem muita gente que acredita que está tudo espalhado e é isso, caos. Loki. É tipo isso. Pois é. Caos. Nesse caso teve a mão dessa empresa, desse orfanato, na vida desses garotos. Pois é. Em outros casos, talvez não. Tipo lá do Kennedy. Quem matou o Kennedy? Teoria da conspiração ou foi o cara mesmo? Pois é, cara. Eu acho que aí é que tá, né? Esse é outro ponto. Outro ponto que vem à tona, sabe? Teorias das conspiração. Tem várias aí, né? Blá, 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 trava-língua do caramba. Teorias da conspiração. Isso. Porque assim, né? A gente... Quando parece que a situação é surreal, muita gente aponta e fala teoria da conspiração. Tipo, tenta aplicar algum tipo de ordem em algo que parece caótico. Isso. Tipo, 11 de setembro foi armado pelo governo americano e não foi a parada dos terroristas lá. Essa eu acho que é a mais famosa, né, do 11 de setembro. E da Lua, por exemplo. Da Lua também, da Lua, a filmagem. Que, na verdade, o homem nunca pousou na Lua, que daria tudo gravação feita em estúdio. Essa daí, já ouvi muitas vezes, é velha. Essa aí não dá, não. Não dá, porque assim... só comentando, essa aí eu vi esse argumento muito bom. Tipo, velho, quantas pessoas não tiveram envolvidas nesses projetos da NASA, saca? Tudo lá, o projeto Gemini e todos os outros Apolos ao longo dos anos, na década de 60. É que eu gosto desse assunto. Então eu dou uma olhadinha de vez em quando. Nossa. Eu gosto, cara, essa parada de espacial, assim, saca? Dos anos 60, eu acho muito massa. E é muita gente envolvida para ser na teoria da conspiração, saca? Todo mundo tem que guardar o segredo. Ou todo mundo foi enganado. Assim, como é que você vai enganar tanta gente? Né? É complicado. Pois é. A NASA inteira, um monte de gente do governo americano, de outras empresas, dos russos também, os astronautas todos. Sacou? Então, é mais ou menos o mesmo negócio da Terra plana. Como é que... Isso aí também não existe. Isso aí é zoeira de internet. Sim, velho, mas você já viu as comunidades de terraplanista, cara? Tem, cara. Que acredita veemente... Hã? Algumas foram um grupo foi no Danilo Gentili. Como é que é? Um grupo de terraplanista foi lá. What the fuck, velho? Cara. Ai. Caramba. Mas assim, acho que isso aí é fruto de desconfiança total. Sim. E quando a gente se depara com histórias que nem essa dos 3 estranhos idênticos, né? Dos trigêmeos, cara, como é que a gente vai confiar, né? Eu acho que essa parada de... Como é uma parada caótica, a gente quer imaginar que exista algo ordenando ou que... Esteja manipulando. Manipulando por trás dessa situação. Porque talvez o ser humano tenha essa parada de, tipo, querer ter o controle sobre as situações, sabe? As coisas têm que acontecer da forma como sempre acontece, como nós temos que fazer e ordená-las, e às vezes elas fogem do nosso controle. Só que a gente não gosta quando as coisas fogem ao nosso controle.
Virando uma conversa bem profunda aqui agora. Não, com certeza. Ia chegar nesse ponto, meu amigo. Uma agência de adoção também faz experimentos para descobrir comportamento das crianças, a maneira de criação, experimentos psicológicos, né? Então, assim, possivelmente causando mais sofrimento e miséria na vida de todo mundo. Eu acho que você quis dizer, e talvez eu não tenha compreendido muito corretamente, é que, tipo, a parada é, se existe um orfanato que, juntamente com um doutor, comprovadamente fez esse tipo de estudo, quantos outros não devem existir que façam ou tenham feito coisas parecidas na história? Uhum. Sabe? E nessa área e em outras coisas, né? Em outras áreas da sociedade. De outras maneiras também, né? Porque, assim, é malícia no mundo, né, cara? Esse negócio do experimento foi, assim, de início pode ter sido uma coisa assim, idealizada, sabe? É tipo, vamos fazer todo mundo ganhar o mesmo salário. Pronto, chega disso. Não mesquinhez, não quero mais ninguém ficando com inveja de ninguém. Todo mundo ficar tranquilinho ganhando o mesmo salário. Aí vem outros problemas. Aí, tipo, você passa a teoria para a prática, começa a dar problema. Tem problema. Alô? Sim, tô acompanhando. Tô escutando. Não, bicho. É que eu não... É que essas teorias da conspiração, eu não sou... Não conheço muito. Não, nem eu, cara. Tipo, eu acho assim... esse é um assunto, assim, meio que chacoalha a gente, né? Tipo, mais o documentário. Documentário no sentido, assim, de, pô, caramba, será que essa loucura mesmo da China é mentira mesmo? Porque fazem experimento com criança separada no orfanato, esconde da família e tal. Caraca! Será que quando fica um pouquinho surreal, quando fica um pouquinho, assim, muito complexo, acaba mesmo caindo nessa categoria e é varrido como se fosse, tipo, é história da carochinha, sabe? Tipo, o quê? Eu acho que esse documentário meio que serviu até como um meio de mostrar, assim, que a malícia no mundo é capaz de qualquer coisa. Sim. Até com crianças, com bebês. Bebês, né? Que é tenebroso, cara. Não, é terrível, cara. Terrível, assustador. Até o documentário tem esse clima meio assim, né, cara? Eu fiquei um pouquinho... Meio sinistro. Sabe? Exato. Tanto que eu fui espairecer depois vendo as coisas de Loki. Não, legal. Não, cara, tive de dar um tempo, sei lá, pensar em coisa contente. Não, vamos... Vídeos de bichinhos fofinhos. Quero dizer, eu acho que vendo isso, você fica um pouco mais crítico, né, em relação às situações que vão acontecendo na vida, na sociedade, a gente vê no jornal e tal. E não, tipo, não toma uma postura tão rápida assim. É tipo, peraí, vamos analisar os fatores, muita coisa pode estar por trás disso, pode estar acontecendo, tipo, não julgar, exercer um julgamento muito rápido, sabe? Pode ser precipitado. Pode ser precipitado, tipo, eu quero dizer, porque nesse caso, a gente vendo assim, né, a gente tá percebendo, eram gêmeos, ou trigêmeos, no caso deles, específicos, que tiveram muitos problemas ao longo da vida. Mas se a gente for olhar na origem ali da vida deles, eles tiveram toda essa questão do envolvimento desse orfanato, sabe, de arquitetar os passos deles de alguma forma. Então isso nos traz um pouco de humildade na hora de criticar, sabe, e julgar algumas ações. Um pouco disso. Acho que daqui pra frente... Nossa, eu assisti isso aí pela segunda vez agora. Eu tô do mesmo jeito, assim, abismado, sabe? É muito sinistro.
Mas foi um documentário excelente, cara. Eu achei... É sinistro, é real, tal, mas... Muito bem feito. É bem feito pra caramba, mas é aquele negócio, né? Depois é bom dar uma espairecida, tá tranquilo, ver como... Pensar o quão você é sortudo por tantas coisas na sua vida. Sim, vai ver Viúva Negra, vai ficar de boa. E pensar que você não é um rato de laboratório, né, cara? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas é isso aí, galera. Eu acho que 3 gêmeos idênticos. Não, peraí, calma. 3 gêmeos estranhos. 3 gêmeos estranhos. 3 estranhos idênticos. Isso aí, cara. 3 identical strangers. Isso. Parece nome de série de... Saca? Tipo Drake e Josh. Pois é. No caso seria dos gêmeos e tal. 3 gêmeos, coisa e tal. Meio série infanto juvenil. Soa como se fosse aquelas séries de Nickelodeon ou... iCarly. Eu não faço a mínima ideia. Caramba, essas coisas são velhas. Cara, pior que eu lembro disso aí tudo, velho. Cartoon. Acho que é Jetix, o nome do outro canal. Eu lembro. Nossa, ficando velho. Pois é. Ficando velho. A partir de agora só pra mais, cara. Só pra mais. É verdade, é isso aí mesmo. Mas, bicho, eu tô também abismado com o fato de ter um bando de ator, né, antigo, dessa época aí, acabando acusado de 1001 coisas. O rapaz do Visões da Raven, né? Não é só ele não, cara. É o Drake, do Drake Josh também. Cara. O cara foi sentenciado aí também. Pouco a pouco eles estão caindo um a um aí, né? Em crimes, drogas e... Drake Bell. Espero que ninguém do Chris passe por isso. Não, acho que eles estão tranquilos. O Júlio principalmente. Tá lá no Brooklyn Nine-Nine, última temporada, né? Já acabou, acho que já. Eu vi uma notícia que teria mais uma final aí. Então, mas... Não sei. Ou se já acabou. A Hollywood tem muito desses podres aí, velho. Cara, é uma droga, né? Malícia no mundo. Complicado. Mas galera, até uma próxima. Esse episódio aí foi bom demais de fazer. Muito intrigante esse documentário. Se tiver oportunidade, veja. Até o momento, até julho de 2021, ele está na Netflix. Sim. Então você pode acessar por lá. Inclusive, vai ficar por lá aquele Vândalo Americano. Se você quiser dar umas risadas depois desse documentário mais sinistro, né? Assim, também é tenso. É Vândalo Americano, com certeza, muito tenso. Mas ele é tenso no sentido de ridículo. Claro. Mas galera, até mais aí. Até uma próxima pra gente falar de Loki, né Barreto? Falamos de Loki. O Loki vai ser massa. Valeu, pessoal. Boa noite aí. Até a próxima. Falou!